Olá, eu sou o professor Victor Biazon e o nosso papo agora é sobre plano de ação em gestão. O que a gestão de processos faz pelo seu negócio? Para falar sobre isso, sobre a importância de sistemas de informações gerenciais e para também entendermos um pouco mais sobre a gestão de projetos, eu organizei o nosso momento em alguns tópicos e com convidados. Então, o que a gente vai discutir? Primeiro, a análise e utilização das informações gerenciais e também a análise e operacionalização da ação gerencial e como que a análise e a operacionalização acontecem de forma conjunta. Depois, no terceiro momento, vamos discutir a gestão de processos dentro de um olhar sistêmico, falar sobre os objetivos e os princípios dessa gestão de processos e apresentar, dentro das diversas teorias que abordam as gestões de processo, o BPMN, ou Business Process Modeling Notation. E como disse, para isso, eu trouxe dois convidados que eu considero muito e que têm muita experiência para poder compartilhar conosco. Estão aqui a professora Camila e o nosso colega, analista de planejamento e gestão, Nelson. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Tudo professor. bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço e eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal para dizer por que vocês são tão especiais e essenciais no nosso bate-papo de agora. Muito bem. Bom, eu sou supervisora de projetos de ensino e extensão aqui na instituição, então tenho alguns anos já de experiência no IAD, lido diretamente com a criação de fluxogramas, estruturação de processos educacionais. Então, eu espero conseguir contribuir com vocês aqui nesse nosso bate-papo de hoje, tá bom? E você, Nelson? Olá, pessoal. Meu nome é Nelson. Eu tenho aproximadamente 7 anos de experiência com planejamento e gestão e sou analista de planejamento e gestão aqui na Unicesumar e atualmente sou formado em engenharia de produção e atualmente sou mestrando em engenharia de alimentos na Universidade Estadual aqui de Maringá. Pessoal, essa galera tem experiência e também tem bastante competência acadêmica para poder contribuir com o nosso papo. E eu começo aqui falando sobre a organização com enfoque em processos. Por esse layout, por essa figura, a gente pode perceber que é importante que as organizações trabalhem com determinados fluxos, até porque todos os setores precisam saber quais são suas funções, onde que ele se enquadra e qual é a sua correlação com outros departamentos. E a gente consegue fazer isso trabalhando com hierarquia ou com fluxogramas. Aliás, o fluxograma é uma das excelentes ferramentas que a gente pode lançar mão quando desejamos compreender quais as atividades que a gente precisa fazer, com qual prazo a gente tem para poder cumprir e também para que a organização e a padronização aconteça. Aliás, padronização é a nossa palavra de ordem quando tratamos de gestão de processos. Então vejam que nós temos aqui nesse nosso fluxo a diretoria que comanda, onde as decisões partem por essa diretoria, porém, percebam que pelas flechinhas há uma troca, há uma sinergia. A diretoria, ela compactua ou ela compartilha suas informações com os departamentos comercial, de engenharia, de PCP, de produção. Esse é só um exemplo, e eles vão tomando decisões conjuntas. E muitas vezes acontecem, por essas conversas sinérgicas, o surgimento de soluções que vão trabalhar por diversos departamentos. E essas soluções e também esses fluxos, essas atividades, elas vão acabar precisando, aliás, elas realmente precisam abarcar outras pessoas, outros atores do processo, que estão aqui dentro desse fluxo um pouco mais abaixo. Cada um com a sua responsabilidade, mas o importante é que a gente compreenda que essas caixinhas, vamos trabalhar dessa forma, existem caixinhas, as nossas funções estão dentro dessas caixinhas, só que elas compartilham de informações e precisam compartilhar sinergicamente com outras caixinhas que estão no mesmo nível organizacional, mas também em níveis diferentes, trabalhando na horizontal e também na vertical. E aí eu começo já recorrendo aos nossos convidados para fazer a análise e utilização das informações gerenciais. Por isso o Nelson está aqui para contribuir conosco.
Nelson, o que o sistema de informação e como que o BI pode auxiliar os gestores na tomada de decisão? Mas calma, vamos entender o que é esse sistema de informação, o que é esse BI e como que eles juntos podem nos ajudar na tomada de decisão. Então, professor Vitor, é muito importante, né, nós entendermos 3 pontos principais com relação a esse tema de gestão da informação, gerenciamento da informação. O primeiro ponto seria a tecnologia da informação, também conhecida como TI. Essa área ela é conhecida como o conjunto de todas as práticas que levam à manipulação, que tem como objetivo manipular os dados, armazenamento, tem como objetivo comunicação dentro da empresa desses dados. Então, essa área de TI é uma área geral que ela engloba todos esses aspectos e tem todos esses objetivos. E creio ser importante também a gente compreender a diferença entre o dado, a informação e como a gente se apropria do conhecimento a partir disso. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, com certeza. Então, o dado ele é considerado uma forma mais primitiva, né, da informação. Ele é considerado aquele... Material bruto. A matéria bruta, exatamente. Ela vem geralmente em formas de tabelas bem grandes, né, que ficam armazenadas em bancos de dados. E existem vários sistemas que possibilitam isso, né? Existem os sistemas SQL, sistemas de Access, enfim, inúmeros sistemas que possibilitam esse armazenamento da base de dados e que é extraído de forma de tabela, em forma bem simples, através de Excel, através de sistemas como SQL ou ClickView, que ele extrai essa informação. Posteriormente, nós temos o que é gerado a partir dessa base de dados, que é a informação, que é a partir de cruzamento de dados, também com auxílio de alguns sistemas de informação, como o ClickView, ou o Excel, ou o Power BI, que também está sendo muito utilizado. E dessa informação nós geramos os resultados e a comunicação, né, que de forma, os dashboards que são enviados, são compartilhados com a instituição, com todo que é feito nas empresas, né? Quer dizer, eu tenho um dado, que são aqueles vários números colocados nas células do Excel e que, de repente, para um gestor leigo, até não leigo assim, ele olha e fala, poxa, o que isso significa? O que isso quer dizer? Então, quando eu coloco esses diversos dados em uma tabela, em uma planilha, ou mesmo em um gráfico ou um dashboard, eu tenho uma informação, eu tenho dados conglomerados e ali estão informações que, a partir da minha leitura, da minha extração, do meu entendimento, eu vou fazer ali disso os meus relatórios para aplicação em tomada de decisão. Seria isso? Isso, exatamente. E onde entra o BI nessa história? Então, o BI ele é um conceito, né, que a partir desse conceito da tecnologia da informação, como eu expliquei anteriormente, o BI ele é um conceito que ele é um pouco mais complexo, ele está dentro da gestão da tecnologia da informação. Ele é um conceito que... Ele é mais moderno. Isso, exatamente. Ele tem uma representação, ou a forma com que ele se apresenta é diferente. Ele consegue buscar de vários bancos distintos e juntar em um único local essas diversas informações, nos dando um panorama mais clear. Seria mais ou menos isso? Exatamente. É uma base de dados totalmente transformada, né? Totalmente com informações específicas que chamamos também de KPIs, que são Key Performance Indicators, que são os indicadores chaves para aquela instituição, para a atividade fim daquela instituição. E a gente trouxe até um exemplo, né, de um dashboard que ele traz diversas informações, com gráficos de pizza, gráficos de linha, gráficos de barras, né? E cada informação ela tem uma forma melhor para ser demonstrada, para ser trazida ao público e aos stakeholders, que são as partes interessadas e os gestores de cada setor. Quer dizer, a partir desse panorama eu consigo gastar um dia inteiro para poder analisar o que essas cores dentro desses diversos gráficos significam. E o importante é que a partir disso, a partir da visualização e interpretação disso, eu possa extrair decisões, eu possa tomar decisões e incluir no meu processo de planejamento. Obrigado por enquanto, Nelson.
Agora a gente vai falar com base nisso tudo, na importância que tem o vasculhar desses dados, o gerar esses dados para poder trabalhar com a gestão de processos. Falamos lá no início sobre a visão sistêmica. Aquele dashboard no slide anterior, ele tinha um monte de informações que a gente precisa ter competência para compreender. E para isso eu preciso trabalhar essa visão sistêmica, que é esse olhar para o todo. Como gestor, né, como o proprietário, como dono de alguma empresa, de alguma organização, eu preciso desenvolver essa visão sistêmica para que eu possa conhecer ou entender o mínimo que seja do funcionamento de todos os setores. E esse é o meu olhar sistêmico. Saber que eu preciso conversar com a produção, que eu preciso conversar com o meu departamento comercial, mas que eu também preciso conversar com o meu departamento de RH para contratar pessoas que vão trabalhar nessa produção, que vão fazer o processo de venda, para contratar também fornecedores que vão me fornecer insumos, enfim. A gente viu lá no primeiro slide como que os setores estão interrelacionados. E você, como gestor, precisa ter esse olhar do todo. Como já diziam os antigos, o olhar do dono engorda o gado. Então você precisa desenvolver isso e conseguir compreender este todo. E aí eu trago um conceito de processo, porque é a partir dele que a gente vai poder ter todo o entendimento da nossa conversa. Então, processo é um conjunto de atividades, muitas vezes não pertencentes a apenas uma área funcional. A melhor forma de analisá-los é promover melhorias com equipes multifuncionais. E é por isso, estrategicamente, que eu trouxe dois convidados que têm formações diferentes, que já tiveram uma atuação conjunta, mas também que têm atuações diferentes aqui dentro da Unicesumar. Por quê? Eles precisam compreender esses processos, como a gente viu, trabalham, né, e não é apenas uma área. Esses processos precisam acontecer em todas as áreas, em todos os setores da empresa. E é necessário que a gente trabalhe com pessoas que tenham entendimentos complementares. Por exemplo, eu tenho uma certa deficiência para compreender números. A minha área é mais criação, a área mercadológica. Então eu preciso ter na minha equipe pessoas boas da análise financeira, pessoas que entendam mais de TI, pessoas que entendam de contabilidade para somar com a competência que eu tenho. E é isso que você, gestor, também precisa fazer, buscar pessoas para somar nesse processo de decisão, de interpretação e posterior tomada de decisão, porque só assim a gente vai conseguir enxergar um processo, enxergar como as coisas acontecem dentro da empresa e ter a possibilidade de falar, opa, aqui tem um erro, diagnosticar esse erro e redesenhar esse processo para que ele possa acontecer com mais fluidez, sem gargalos. E aí chegou a vez da Camila, ainda falando sobre a análise e a operacionalização da ação gerencial. Porque uma vez que eu tenho todos os dados que já foram trabalhados, já estão ali estampados para que a gente possa compreender. Tem uma tomada de decisão. Muitas vezes essa tomada de decisão está em desenhar um processo ou em melhorar um processo existente. Por isso eu pergunto, como funciona o seu processo de analisar as informações e seguir, tomar decisões diante delas? Muito bem, eu quero começar ressaltando a importância cada vez mais que nós vamos ter dentro das organizações, dentro de empresas, de trabalhar com equipes multidisciplinares, né? O professor Vitor já comentou um pouco sobre isso, então há essa necessidade de ter pessoas dentro da equipe que vá conduzir qualquer tipo de processo e que tenha a visão. Juntas elas têm a visão do todo, que individualmente a gente acaba não tendo condição de conseguir ter a visão do todo, de conseguir mapear as principais atividades, de conseguir elencar quais são os impactos de cada atividade, porque geralmente num fluxo a gente tem atividades que são interdependentes, então, ou que dependem uma das outras, né, para que eu consiga ir para a próxima etapa ou próxima atividade. Então, conseguir desenhar ou mapear isso é fundamental para que todas as pessoas envolvidas naquele processo ou que vão ter impacto, que sofrem impacto direto, tenham visibilidade de como ele funciona, de como ele está estruturado. É importante também para que a gente consiga fazer melhorias, né? Eu trouxe até um exemplo para vocês de uma recente atividade que eu tive que fazer, que foi trazer ali um mapeamento, né, um fluxozinho do processo de solicitação ou de agendamento de prova que vocês fazem no estúdio, né? Então o aluno ele tem que fazer o agendamento, a confirmação do agendamento dentro do estúdio e aquilo segue um fluxo, ele seleciona o polo, a disciplina, qual que é o horário que ele quer fazer, ele vai selecionar
aí segue o processo, né? Então, se ele fez o agendamento, ok, então segue para uma próxima atividade. Se ele não fez o agendamento, também segue para uma outra atividade. Enfim, entender, conseguir ter a visão de como é que isso está estabelecido foi necessário para que a gente entendesse se o processo é esse, ele está funcionando? Ele está, ok. Então, a gente consegue otimizá-lo ainda mais? Né? Ou, o processo é este, mas ele não está atendendo como deveria. Nossos alunos estão tendo outras necessidades, enfim. A gente consegue, então, fazer algum tipo de melhoria? E se a gente consegue fazer algum tipo de melhoria, quais são os principais atores envolvidos, quais são as áreas que vão precisar estar atuando, que vão precisar fazer melhorias, você vai precisar melhoria sistêmica, enfim. Qual é todo o rol de conhecimentos e de pessoas que vão estar envolvidas trabalhando nesse processo para que ele consiga ser melhorado, para que ele consiga ser otimizado, porque tudo isso vai impactar diretamente no resultado da organização. Mas Camila, perdão, pode continuar. Em termos de agilidade, ganho de tempo, melhorias mesmo, evitando insatisfações, enfim, reduzindo problemas. Mas aqui, a primeira vez que você se deparou com um fluxo desenhado, você já tinha entendimento do que esses retângulos significavam, do que esses losangos significavam? Ou você precisou passar por um processo de, eu tenho que conhecer isso aqui, agora eu entendo do fluxo de uma forma completa? Ok. Bom, inicialmente eu não tinha contato, né? A partir do momento que o desafio se apresentou, eu precisei ter as informações de como acontecia, entender como acontecia o processo para depois conseguir desenhar ou materializar isso em um programa, por exemplo, né? Eu geralmente desenho ele numa folha e depois jogo para o computador, ou você pode fazer isso de forma direta, se você tiver mais familiaridade. Mas eu fui buscar Google, pesquisas a gente usa sempre, entender, então, quais eram os ícones, como que eu desenhava, como que eu construía, o que significava aquele círculozinho verdinho, né, ele significava o início, então, daquele processo, o que significava cada caixinha, em que momento ela entrava, a setinha, como é que eu manuseava, o que ela significava, setinha contínua, tracejada, enfim, eu tive que buscar informações, ler sobre isso e entender o que significava cada ícone para conseguir estruturar, então, o fluxo, né, correto. Perfeito. E é essa característica em ti, eu te falei isso antes, que eu gosto e que eu acredito que todo gestor busca em uma equipe, busca em membros da sua equipe. Ser autodidata, esse buscar informações por si própria para conseguir compreender. A gente tem uma determinada carência hoje no mercado de pessoas que vão atrás, de pessoas que têm interesse em desenvolver mais competências. Eu sei que quando você se depara com uma situação, você é gestor, acabei de abrir minha empresa, quero trabalhar com gestão de processos, quero trabalhar com fluxos como esse. Primeiro tem que saber do todo da minha empresa, eu tenho que conhecer os departamentos, eu preciso entender como ela vai funcionar, onde começa um processo, onde termina, a quem eu atendo, e aí sim eu vou ter mais condições de aprender como que eu quero desenhar esse processo e trabalhar traduzindo isso na forma como a teoria nos apresenta. Calma, não percam cenas dos próximos capítulos, que eu ainda trago aqui para vocês o significado de grande parte destes desenhos. Por enquanto, a gente segue. Trouxe aqui também, Camila, para que você possa apresentar para a gente, esse aqui é um fluxo um pouco mais complexo. Como é que eu devo entender isso aqui e por que ele precisou ser desenhado? Aquele fluxo anterior, eu acabei construindo ele, foi uma necessidade que houve de entender como é que estava estruturada aquele cenário, aquela realidade. Aqui na instituição nós temos um departamento, né, formal de processos, então esse departamento é responsável, ele tem analistas que vêm até nós ou todas as áreas que necessitam mapear ou estruturar um processo novo ou fazer algum tipo de melhorias. E esse fluxo foi desenhado por eles, então por isso que ele está bem mais completo, né? Eles são pessoas especialistas no desenvolvimento desse tipo de fluxo. E aí, esse fluxo é o fluxo de, por exemplo, de solicitação de projetos de ensino e extensão que a gente tem na instituição. Então, o polo geralmente faz essa demanda para a instituição, ele vem por meio de um sistema que é o portal, e esse projeto ele tem um documento formal que o polo preenche, submete no portal, e aí ele começa a seguir os fluxos, né? Então, a partir do momento que ele submeteu, ele vem para o coordenador validar a proposta, então ele encaminha, aí tem as janelinhas de e-mail, como vocês podem observar, ele vai soltando os comandos, né?
concomitantes com a atividade que está sendo realizada, a etapa que está sendo realizada naquele momento. Aí o coordenador valida o projeto, se deferido, ele volta para o polo uma comunicação de que o projeto foi deferido, o polo vai e executa o projeto, né? Se não foi deferido, ele também recebe uma outra comunicação de que o projeto foi indeferido, ele precisa realizar uma nova solicitação e o fluxo vai seguindo, né? Assim como ele vai executar o projeto, depois ele precisa necessariamente submeter a documentação final de relatório final do projeto, lista de presença. Se você já participou de algum projeto da instituição, você já sabe que tem que preencher o relatório de participação do aluno, você tem que assinar a lista de presença. Se você ainda não é nosso aluno, você vai ter, quando você fizer parte dessa instituição de ensino, você vai ter a oportunidade de vivenciar essa realidade acadêmica, essa prática acadêmica, que é muito importante também para o teu aprendizado. E aí faz a documentação final de relatório e tudo isso corre dentro de um sistema informatizado. Então, por isso que ele tem várias setinhas ali que vão indicando qual é a próxima atividade que está acontecendo dentro daquele fluxo. Traduzindo, a gestão de processos, ela materializa, ela desenha o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e se aquilo avança, se aquilo retrocede. Sabe quando a gente fala assim, você não entendeu? Então peraí que eu vou desenhar. A gestão de processos é basicamente isso. A gente idealiza um fluxo e coloca ele no papel. Mas no papel, hoje em dia, não dá. A gente precisa contar com sistemas de informação, a gente precisa contar com softwares que nos auxiliem a fazer o desenho desses fluxos para poder, inclusive, compartilhar com outros stakeholders, compartilhar com os seus colaboradores o que deve ser feito e como aquilo deve acontecer. Por isso a gente, não tem aquela música, então segue o fluxo? É isso aqui que a gente precisa fazer com a gestão de projetos, aliás, a gestão de processos. E por falar nisso, entrando um pouquinho no aspecto teórico, os processos eles acabam sendo divididos em duas grandes áreas. Os processos ditos operacionais, que têm a finalidade de entender mercados, clientes, projetar produtos, produção e entregas, para que a organização então possa ter uma melhor condução do seu processo produtivo. Como eu falei anteriormente, né, o exemplo daquela empresa, eu preciso comprar insumos para que o meu departamento de produção possa produzir, saber quanto tempo demora para aquele produto ser produzido, quanto tempo ele vai estar embalado, ele vai estar na gôndola ou ele vai chegar na minha transportadora para que ele possa chegar no varejo e assim o cliente ter condições de comprá-lo. Então eu preciso desenhar um fluxo sobre essa operação, como que a rotina do dia a dia vai acontecendo. E temos os outros fluxos que acredito que é mais na área onde o Nelson e a Camila atuam, que são os processos gerenciais e de suporte. Estes envolvem o desenvolvimento e gerenciamento de recursos humanos, a administração da informação, o gerenciamento desses recursos físicos e também financeiros. É nessa área em que vocês atuam, ou seja, vocês lidam com a questão de recursos físicos, também lidam com a questão do sistema de informação, por quê? A gente está falando de um sistema educacional, a gente precisa saber se você desenvolveu sua atividade, se você assistiu a esse vídeo, se você fez as atividades que esse vídeo propõe. Então, para isso a gente precisa desenhar um fluxo, a gente consegue ter, a partir de um sistema, um relatório que nos diz, o aluno X fez, o aluno Y não fez. Esse basicamente o olhar que vocês têm em cima desses fluxos? Perfeito, professor. Justamente a gente precisa muito, né, desses processos para a gente poder trabalhar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós precisamos de fluxos bem estabelecidos. Muitas das vezes eles são conhecidos na instituição, na empresa que atuamos, né? E nós temos padrões, né, de relatórios, padrões de como os relatórios são compartilhados, se são semanalmente, se são mensalmente, e todos conhecem esse fluxo e esses períodos, né, Camila? E esses processos gerenciais, eles são emitidos, analisados, e vocês levam isso para análise da gerência, levam isso para análise da diretoria. A gente faz um meio de campo ali, a gente pega esses dados, coleta esses dados, faz uma pré-análise e apresenta. É isso, Camila? O objetivo é sempre auxiliar a gestão na tomada de decisão. Então, na medida em que eu tenho dados ou informações construídas e consolidadas, e aí o objetivo é sempre trazer isso, a gente chama de gestão à vista, né? Então, como a gente já disse, alguns conceitos de inteligência
Business Intelligence, né? Então, como eu utilizo essa informação de uma forma mais inteligente, mais otimizada? É nesse sentido, de eu conseguir fornecer mais subsídios para que as hierarquias mais altas consigam, então, ter tomada de decisão mais assertiva e eficaz. Até porque a gente vive num mundo de muita concorrência, em qualquer segmento que seja, eu preciso tomar decisões assertivas. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que estar munido, nutrido de informações. Informações essas que eu preciso eliminar o eu acho e partir para um relatório concreto, ou seja, eu trabalho com números, eu trabalho com dashboards, eu trabalho com gráficos, e a partir daquilo eu vejo, ó, então a gente está no azulzinho, a gente está no verdinho, a gente está no vermelhinho, e com relação à situação atual, a gente toma medidas, às vezes emergenciais, e às vezes medidas a médio e longo prazo, que a gente possa ter um tempo maior para poder planejar e ir executando. Mas tudo isso vai ser baseado em quê? Nos nossos relatórios, no cenário atual, na fotografia atual que estes gráficos ou que essas tabelas nos apresentam. E como os convidados disseram, nutrir a gerência ou níveis hierárquicos superiores. A partir desses números, eles vão tomar as melhores decisões para a boa condução do negócio. E por falar em hierarquia, a gestão de processos também trabalha, também opera num processo hierárquico. Então, nós temos aqui conceitualmente os macroprocessos, que tratam mais de uma função organizacional, ou seja, são processos maiores, processos esses que abarcam outros processos menores, por isso que processos estão abaixo. Então, é um conjunto ordenado de atividades. Abaixo de processos nós temos os subprocessos, que vai demonstrar então esses fluxos menores. O que seriam esses fluxos menores? A atividade, que é cada uma das ações que eu preciso empreender para chegar ao final. E dentro dessas atividades nós temos pequenas tarefas. Então são várias atividades que vão acontecendo para que a gente possa nutrir, para que a gente possa preencher as caixinhas até conseguir o alcance desse macroprocesso. Para que a gente possa compreender, eu também trouxe um desenho. E aí fica mais fácil para clarificar o nosso entendimento. Então, na parte verdinha ali, na parte vertical, a gente entende como que essa hierarquia acontece. Na empresa nós temos vários macroprocessos que são subdivididos. Então, para que uma grande ação aconteça, eu preciso empreender várias tarefas, várias pequenas atividades para que o todo possa acontecer. E do lado de cá, na hierarquia horizontal, se é que a gente pode dizer hierarquia horizontal, nós temos a divisão desses processos por departamento, que é quando eu sigo, eu quero saber onde tal processo está. De repente, cada departamento abarca uma parte desse processo, desse macroprocesso. Por exemplo, aqui, existe uma célula que faz a correção desses materiais, existe uma outra célula que faz o lançamento das notas, e existem células anteriores que fazem o cadastro das questões, que fazem a verificação. Então, cada célula, cada departamento, ele cuida de um grande processo ou de um macroprocesso. Por exemplo, quando você quer saber a sua nota, até que a sua nota chegue no seu sistema, seja lançada para você, diversos departamentos tiveram que trabalhar conjuntamente para fazer com que você tenha acesso a isso. Então a gente pode seguir um processo no departamento 1, 2, 3, enfim, quantos estiverem desenhados na sua organização, e você consegue saber, neste momento o processo está aqui, depois o processo está no outro departamento. E aí eu preciso trabalhar com os prazos, é importante a gente aprender a cumprir as nossas entregas dentro daquele cronograma para não atrasar a etapa posterior. E às vezes isso acaba acontecendo, então a gente precisa também enxergar, ter um olhar gerencial nesses processos para ver, opa, aqui é que está o problema, neste departamento é que as coisas estão atrasando. E aí a gente vai fazer um esforço maior para desenvolver, de repente, para redesenhar um processo que já estava estabelecido. Partindo agora para entender os objetivos e os princípios dessa gestão de processos. Tem uma informação importante. A gestão de processos tem objetivos de otimização e melhoria contínua das infinitas atividades da empresa.
Então, quando eu decido transformar a minha empresa em uma sequência de vários processos, é porque eu quero melhorar a condução dela. Sabe aquela coisa de quando não tem ordem, eu não sei o que fazer primeiro, e a gente vive, né, com a rotina do dia a dia, a gente muitas vezes tem dificuldade em saber o que é importante, o que é prioritário, o que pode ser deixado para depois. E quando a gente trabalha a partir de um sistema de processos, a gente já tem isso desenhado, a gente sabe onde começar, onde aquilo vai nos levar e qual é o possível ou os possíveis resultados disso. A ideia é sempre melhorar, otimizando o tempo, otimizando custos e maximizando, obviamente, as coisas boas, a lucratividade, enfim. Então, nós trabalhamos com processos para melhorar aquilo que você trabalha, aquilo que você empreende na sua organização. E aí nós temos aqui, conhecer o que e o como se faz, para também apresentar novas formas de fazer e ainda verificar o andamento. E aí, se for necessário, a gente modifica. Eu preciso saber, então, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, quais as possíveis formas de desenvolver, e se de repente eu falo assim, poxa, isso aqui poderia ser melhorado. Aí eu vou empreender novamente aquele esforço, falo, não, isso aqui não fica bem aqui, eu vou deslocar para cá. Eu só vou conseguir fazer essa movimentação se eu tiver o entendimento do trabalho em si e de como as coisas vão sendo operacionalizadas. Aí é o entendimento da empresa e o entendimento dos conceitos e aplicação da gestão de processos. E aí eu pergunto para vocês podem dar um exemplo disso tudo que a gente está falando? Por exemplo, de algum dos relatórios que nós temos aqui no ClickView? Posso sim, professor. Então, nós temos diversos relatórios de acompanhamento, porque, como nós já dissemos, o acompanhamento de dados para a tomada de decisões é muito importante. Existe uma frase no mundo da tecnologia que o pessoal, inclusive disseminada pela empresa Google, né, mundialmente, que são dados vencem opiniões. Então, os dados são muito importantes para poder executar a tomada de decisões. E com relação a esses relatórios, né, nós utilizamos aqui um sistema, como o professor citou, que é o ClickView, e nós temos diversos relatórios que precisam periodicamente serem analisados, serem verificados os processos dele, e geralmente nós fazemos isso em reuniões. Geralmente as reuniões elas ajudam muito, né? Que os gestores vão expor o ponto de vista deles, o que eles estão precisando, verificar quais são as informações adicionais que eles precisam. E aí nós temos algumas ferramentas, né, da qualidade, gestão da qualidade, gestão de projetos, que nos auxiliam, né, a criar esse novo projeto para poder ser feito a melhoria, ou ferramentas do auxílio da qualidade, né, que é o ciclo PDCA, ou métodos de melhoria, de resolução de problemas. Olha o engenheiro MASP, falando aí. Nós temos o método MASP também, e o 5W2H também, de implementação de um novo processo também. E essas ferramentas ajudam bastante. Aliás, hashtag fica a dica que o 5W2H é uma ferramenta de resolução mesmo. Quando a gente consegue colocar cada coisa na sua caixinha, é muito mais fácil da gente enxergar onde está o acerto e onde está o erro. Mas, para exemplificar ainda, eu sou coordenador de curso aqui da instituição e, por exemplo, vocês têm as entregas de atividade. De repente, hoje é dia X, eu posso pedir assim, Nelson, tira uma fotografia aí de como é que está o fluxo de entrega da atividade 1 da disciplina tal. Daí, no dia de hoje, nós temos que tantos por cento entregaram e tantos por cento não entregaram. Mas eu quero saber, hoje a gente tem essa fotografia, mas eu quero saber o nome dessas pessoas que não entregaram uma atividade ainda, para que eu possa ir até lá e puxar a orelha deles. Então, a partir da junção desses dados e a partir do momento que eu entendo o que aquele dado significa e o que eu posso fazer a partir dele, é que eu vou ter condições também de apontar melhorias. Olha, isso aqui está ótimo, mas eu ainda preciso de um plus, eu ainda preciso de uma informação a mais. E com a manipulação ali do TI, a gente consegue resgatar ou desenvolver essas novas ações. É isso? Exatamente, professor. E como você exemplificou, né? As reuniões, elas ajudam bastante a gente nesse processo, né? Nesses processos que você citou, e porque é um meio da gente poder
melhorar algo que já está bom. Isso está em acesso com várias áreas, diversos setores dentro da empresa e todos entenderem um pouco mais do fluxo, dos processos de cada setor. Que é o que a gente falou lá no início, de ter equipes multidisciplinares ou com competências diferentes, porque de repente aquilo que eu enxergo, para mim está ok, mas a Camila pode ter uma visão diferente, o Nelson pode ter uma visão diferente, fulano pode ter uma outra visão, e com a soma dessas visões a gente cria o sistema perfeito. Pelo menos é assim que a gente gostaria de trabalhar. E ainda falando um pouquinho sobre essa gestão, agora tentando aplicar ainda mais, se é que a gente já não está fazendo isso, nós temos dentro da teoria 3 processos dentro das tarefas de gestão de processo. A primeira é a projeção de processos. Então, era uma vez, abri uma empresa, conheço do meu negócio, do meu segmento, mas eu quero trabalhar com tudo certinho, com tudo detalhado. Então, eu preciso projetar processos. Pensa aí você, lá aí na sua loja, como que eu faço, ou quais são as etapas que eu empreendo para vender uma caneta? Então, o cliente chega na loja, eu preciso atendê-lo, compreender aquilo que ele quer, oferecer as diversas opções, falar de preço, falar de condições de pagamento, oferecer opções alternativas. Aí eu posso ter, o cliente aceitou, ele vai para o caixa e paga. O cliente não aceitou, ele vai embora e não vai me pagar nada. Então, eu preciso eu preciso projetar processos onde ainda não existe. Para que eu possa criar isso, eu tenho que entender do meu negócio. Porque se eu não entender o que eu faço ou o que eu preciso fazer, eu não vou conseguir tirar leite de pedra, eu não vou conseguir projetar nada. Num segundo momento, nós temos que gerir esses processos. Então, porque se eu já desenhei o processo, se eu já criei ele do nada, agora eu tenho que fazer com que ele funcione diariamente. Aí eu volto àquela história de que o olho do dono engorda o gado. Só que eu não preciso ser dono do negócio. De repente eu sou gestor de um setor ou eu sou um colaborador como qualquer outro. Mas eu preciso saber que a minha função ou a minha tarefa também está ligada na obediência ou no cumprimento desses fluxos, no cumprimento destes processos. E aí eu preciso gerir e acompanhar cronograma e acompanhar prazo, até porque as regras foram feitas para serem cumpridas. Chega desse negócio de dar um jeitinho. Não dá para fugir do fluxo, eu tenho que segui-lo como ele foi desenhado. A não ser que tenha problema ali. Aí eu preciso perceber com mais competência para poder redesenhá-los. E uma vez que eu sigo esses processos, que eu estou gerindo eles constantemente, eu parto para a promoção do aprendizado. Sabe aquela coisa de que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? A insistência de tanto você fazer uma atividade cotidianamente a mesma coisa, você acaba aprendendo aquilo, acaba assimilando aquilo e fazendo de forma automática. É igual dirigir. Quando você começou a dirigir, tenho certeza que você teve dificuldade em controlar ali o acelerador e a embreagem. Mas hoje, quando já passou algum tempo, quantos anos isso não vem ao caso, a gente já consegue fazer isso sem nem pensar. Você já dirige, já liga o som, já abre a janela, já cumprimenta alguém, já buzina e tal. Você consegue fazer várias ações de forma automática. Mas a gente também tem que tomar um certo cuidado para que essa forma automática não nos faça pular algumas etapas por achar que já estamos prontos ou que já estamos preparados. É sempre importante fazer o processo de volta e de revisitar o desenho, de revisitar o processo para termos certeza de que aquilo está acontecendo de forma perfeita. Então, pensando nisso, na sistematização e a utilização de TI, onde é que cada um, ou qual é o trabalho que cada um desenvolve separadamente ou em conjunto, para que a gente possa ter um relatório bonitinho de entrega de atividade ou qualquer outro fluxo que vocês queiram exemplificar. Tá certo. Bom, eu vou dar um exemplo recentemente do que aconteceu. Nós tivemos que fazer uma melhoria nos formulários de projetos. Isso envolvia comunicação com polos, envolvia o departamento de processos, envolvia toda a equipe de coordenadores e aqueles stakeholders que estavam diretamente envolvidos naquela atividade. Então, foi feito um novo formulário, foram feitas reuniões para comunicar
como é que seria esse novo formulário, qual seria o fluxo que ele deveria seguir, se houve alteração no fluxo, se não houve, explicar o que entrava dentro de cada campo de informação dentro do formulário e aí entrar dentro da etapa de promover o aprendizado. Então, houve uma melhoria no processo e eu precisava explicar para todas as pessoas ou stakeholders envolvidos como que ia acontecer esse novo processo, essa melhoria. Então, isso foi fundamental para que as pessoas conhecessem a nova estrutura, enfim, o novo documento, entendessem como usar, como que aquilo passaria a funcionar. E isso faz parte de mobilizar as pessoas e também engajá-las a partir daquele momento, utilizar daquela forma, porque se a gente não comunica da forma que tem que ser feito, né, explica como vai acontecer, explica o porquê da modificação, da melhoria, pode acontecer que as pessoas não se sintam engajadas em fazer daquela forma, ou daquele novo processo dali para frente. Quer dizer, precisou-se gerar um processo novo, porque o que estava acontecendo não era suficiente, ou apresentava falhas, e vocês só puderam perceber isso porque estavam gerindo o processo vigente, remodelaram e promoveram o aprendizado para que todos tivessem o entendimento de como fazer a partir de então. E o Nelson não faz nada nesse negócio, então. Não, eu vou, assim como a professora Camila, eu vou dar um exemplo também dentro da área de tecnologia da informação. Então, no caso, quando nós vamos fazer uma implantação de um novo sistema ou uma implantação de um novo relatório, na parte, como o professor Vitor citou, nós temos em primeiro lugar, né, nós temos que projetar, né, esses processos. Então, nós podemos utilizar de conceitos da gestão de processo, da gestão de projetos, desculpa. Então, dentro desses conceitos da gestão de projetos, para a implantação de um novo sistema ou relatório, nós temos algumas ferramentas, né? Falando sobre a sistematização, que é o MS Project, ou temos também o Microsoft Excel, que podemos verificar cronogramas e acompanhar os cronogramas da implantação desse novo sistema ou desse novo processo aí. E depois, na questão de gerir os processos, temos alguns softwares também que nos auxiliam, né, na criação de fluxogramas para poder padronizar, né, para a instituição, e depois promover o aprendizado de forma, fazendo treinamentos. A própria equipe de planejamento ou a equipe que vai fazer aquele relatório, gerir aqueles relatórios ou aquele sistema, pode promover o aprendizado dentro da instituição, fazendo treinamentos, convocando treinamentos para todos os setores daquela empresa. Então quer dizer que vocês trabalham. Nós trabalhamos muito, Sim. Claro. Só fazendo uma contribuição e ressaltando o que o professor Nelson comentou, a questão de eu estruturo as informações, organizo processos, mas é fundamental o item 2, né, que é gerenciar processos. Então, entender que é fundamental ter o monitoramento, ter o controle, para que entender se o processo, depois que ele foi implantado, se ele está atendendo ao objetivo que ele se deu. E aí, então, começar a observar, mensurar resultados e analisar os impactos. Então, monitoramento e controle também é fundamental. Sempre, sempre. E aí, vou perguntar mais, que já que vocês estão aqui, eu vou explorar ao máximo. Dentro dos diversos setores, haverá fluxo de atividades que a gente deve seguir, como a gente falou. Então, para que o macro processo aconteça, a gente precisa gerar desde a pequena tarefa até a grande tarefa. E aí, Camila, em suas atividades, como você enxerga a padronização e cumprimento de fluxo? Eu adoro um padrão, acho que o Nelson também, como engenheiro, gosta de colocar as coisas nos seus trilhos, mas sei também que você tem uma boa gestão na condução das coisas. Fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Quando a gente fala de padronização e cumprimento do fluxo, isso é fundamental. E aí um exemplo bem simples, né? Quando você chega em uma organização nova, em um local novo, em que você não tem conhecimento de como funcionam as atividades, não tem conhecimento de como funciona a estrutura, é fundamental, se essa organização estiver bem organizada, ter isso documentado em processos, desenhado, como é que funciona cada coisa, né? Tanto em formato de fluxos ou num documento escrito, para que a gente consiga ter acesso e entender, então, né? A partir daquele momento que eu tenho acesso à informação, eu começo a visualizar como é que aquela estrutura está organizada. Então, isso é fundamental para ter conhecimento das informações.
Padronizar é sempre importante, porque eu não posso ter muitas variações para determinados processos ou atividades, eu preciso ter algo de forma uniforme. Até porque senão nós teremos diversos tipos de resultado. De resultados, de comportamentos, né? Nós temos pessoas com diferentes pontos de vista, com diferentes formações. Então, se eu quero chegar num resultado comum, eu também tenho que ter um certo padrão aí na condução das coisas. E Nelson, dentro do seu cotidiano, como é que o BI funciona para poder auxiliar os gestores na tomada de decisão? O que você faz para poder gerir esses dados, para poder criar esses dashboards para poder apresentar para a diretoria? Então, professor Vitor, sempre que um relatório vai ser implementado, sempre que a gestão ela verifica a necessidade de uma informação, de um novo dashboard, de informações de algum setor, nós precisamos deixar bem definido no início do projeto, nós precisamos deixar bem definido de qual a periodicidade que o gestor vai precisar daquela informação. Existem informações que são diárias, existem informações semanais, mensais e às vezes de fechamento de períodos, de trimestre, dependendo do produto que a empresa trabalha, se é de vendas, se é da educação. Então, uma vez que é definido esse tempo que o gestor vai precisar da informação, nós vamos trabalhar gerindo esses processos para entregar ao gestor essa informação e através dessa informação ele vai poder tomar a melhor decisão através daquela expertise de negócio que a área deve possuir para entregar as informações principais, informações chaves e mais relevantes para aquele atividade fim daquela empresa. Ok. E agora eu sei que vocês estavam ansiosos esperando, já imagino que vocês tenham idealizado os fluxos de atividade que vocês têm no seu trabalho. Mas agora vocês querem projetar, vocês querem criar, vocês querem desenhar. Aí eu posso chamar de glossário, sei lá, a gente tem aqui as figurinhas e o que elas... um dicionário de figuras, né? Mas a gente tem aqui do lado a representação gráfica e o que elas significam. Então, a gente tem os eventos, que normalmente são representados ali por círculos, e o preenchimento desse círculo é que vai dar um comando diferente. Nós temos os retângulos que empreendem as atividades, então a gente com certeza vai ver muitos retângulos, porque cada uma das etapas elas estarão descritas dentro destes retângulos com a bordinha azul. E nós temos os losangos, e também novamente percebam que o diferencial é o que está dentro, é o interior dessas figuras, que são as decisões ou os gatilhos, ou os diversos caminhos que a gente vai utilizar. Por quê? Sabe quando você está andando, você está viajando, acompanhando o mapa, e aí você não conseguiu se entender no mapa, o seu GPS não está funcionando, você chegou numa encruzilhada. Então você tem que decidir se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Se você vai para a direita, ele vai te dar um resultado, você vai chegar num lugar. Se é o que você queria, não sei. Se você for para a esquerda, ele vai te dar um outro resultado final. E é a partir disso, é a partir dessas decisões, desses gatilhos, a gente fala, opa, então eu posso seguir, estou no caminho certo. Ou não, dá meia volta porque eu estou no caminho errado. Então, para que você possa rascunhar alguns processos, eis aqui as principais figuras. E aí, com relação a esse fluxo, para ligar uma figurinha a outra, nós temos seta. E aí nós temos o fluxo de sequência, o fluxo de montagem e também a associação. Cada setinha, seja linha contínua, linha pontilhada ou sem a pontinha da flecha, elas significam coisas diferentes. E aí, Camila, explica pra gente como que o BPMN pode e deve ser utilizado e o que esse dashboard significa. Então, nós temos uma informação interessante no gráfico que evidencia, né, que a gente poderia ter uma participação maior, se bem que a pesquisa da Global Trends é de 2015 e ela mostra que 59% das empresas entrevistadas utilizam o BPMN e 22% acabam utilizando ainda o fluxograma. Eles poderiam já estar utilizando o BPMN. Então, isso é uma coisa que deve estar crescente e é importante que vocês tenham consciência disso. Quando a gente fala de ferramentas, né, para construir, então, esse processo, essas atividades, ou materializar isso
no sistema, né, em forma de informação, nós temos uma participação maior do Visage. Então, aquele primeiro fluxo que eu mostrei para vocês, eu construí no Visage. E não é uma ferramenta simples, fácil de utilizar, não precisa ter muito conhecimento, não é algo complexo. Então, se você ainda não utilizou, não teve contato, só buscar na internet, tem lá, baixa o programinha, é facinho de utilizar, é bem rápido e você vai te ajudar bastante a estruturar os seus processos. É grátis? Gratuito. Gostei. Pode E aí o gráfico traz que a segunda também é muito conhecido, o Visio, que geralmente também o pessoal usa bastante, mas só para vocês terem aí uma noção que dá para usar bastante o Visage e construir vários fluxos, que vai ser muito bacana. Muito obrigado. E aí, pessoal, já que a Camila falou sobre as ferramentas, a literatura nos apresenta diversas formas ou diversas ferramentas que a gente pode utilizar. De repente, eu não quero ainda trabalhar com o BPMN. Achei complexo, aqueles redondinhos, aqueles quadradinhos, não me achei. A gente ainda pode utilizar de outros recursos. O que a gente mais utiliza é o fluxograma. Eu trago alguns outros aqui que vale a pena a gente conhecer, mas o que a gente mais utiliza é o fluxograma, que é uma técnica de mapeamento que permite, então, o registro das ações do início, que vai ligar a um desenvolvimento e que vai chegar a um fim. Eu trouxe aqui um fluxograma maiorzinho, pensando que você trabalha no setor de análise de controle, por exemplo, de produção. Então, a gente, de novo, segue o fluxo, a gente vai seguindo as setinhas. Eu tenho um início, e esse início ele vai ser nutrido por informações às vezes internas, às vezes externas, e a gente vai tendo, se a ação for validada, se eu encontrei um sim, algo positivo, eu tomo um caminho. Se aquilo foi negativado, então eu tenho um outro caminho para ser seguido. É a mesma história da bifurcação lá de você dirigindo, indo para suas férias de fim de ano. Se você teve um impedimento para ir pelo caminho A, então você vai ter que voltar e ir pelo caminho B. A gente precisa compreender as setinhas, precisa seguir as setinhas e saber quando avançar e quando recuar. Agora, novamente, é importante ressaltar, a gente só vai conseguir construir, seja um fluxograma, seja um BPMN, se eu tiver um excelente entendimento do meu trabalho. Se alguém pedir para você, o que você faz, quais são as suas atividades, você listar essas atividades e você descrever passo a passo o que você faz, de repente daria um texto muito grande. Por isso a gente utilizar de representações gráficas facilita muito o nosso entendimento. Eu tenho também outros exemplos, o blueprinting. Para a gente que trabalha com prestação de serviços, essa é a ferramenta mais adequada. Eu sei que está um pouquinho complicado de ver, mas vocês podem baixar os slides e enxergar mais de perto. Mas quando a gente fala de prestação de serviço, a gente tem aqui as raias, como se fosse uma piscina, onde cada ator vai trabalhar, onde cada ator desse processo vai funcionar. E novamente a gente vai seguindo as flechinhas. Se sim, bom, para quem jogou campo minado, para quem teve aqueles jogos de tabuleiro na infância, entender de fluxograma, entender de gestão de processos é algo muito simples, porque a gente joga o dado, anda nas casinhas, não deu certo, pega um outro caminho, e a gente vai desenhar isso tudo e, como já foi dito, a gente precisa saber gerir esses processos, não basta projetar, eu tenho que acompanhar e fazê-lo de forma correta. Para conhecimento também, eu trago o CIPOC, que é um outro tipo de diagrama, e ele trabalha com diversos atores também. Então nós temos os fornecedores, como que eles operam, processo de entrada, desenvolvimento e saída, aí trabalhando com processo produtivo, e como é que esses nossos produtos chegam até os clientes e como é que os clientes chegam até a nossa empresa. Então são algumas ferramentas que você pode utilizar de acordo com o seu entendimento, com a praticidade, com a facilidade para você e com o que você trabalha, com produção de bens ou produção de serviços. E aí, para a gente partir para os finalmente, a gente vai para as considerações finais, eu trouxe uma brincadeirinha aqui, apresentar alguma situação do dia a dia. Então, era uma vez, você acorda de manhã. O círculo, o círculo vazado significa o início de um processo. Então, você acorda de manhã. Você acorda, aí você precisa levantar, obviamente, escovar os dentes.
Depois você toma banho, aí uma vez que você tomou banho, você se veste. Uma vez vestido, você vai lá para a cozinha, toma o seu café e vai sair para o seu trabalho. Ponto. Olha o círculozinho ali com o preenchimento. Então nós temos o início, o desenvolvimento, seguindo as setinhas, e o fim de um fluxo, que com certeza você faz cotidianamente. Mas aí, para você desenhar o fluxo desse jeito, você precisa se conhecer muito bem. Por quê? Você tem que saber quanto tempo você demora desde que o seu despertador toca até a hora que você levanta, porque tem gente que demora um tempinho ali. Ou quanto tempo você demora para tomar café, para tomar banho, para se vestir. Já escolheu a roupa no dia anterior ou vai escolher a roupa agora? Então esse fluxo, ele tem que ter um tempo. E se você não conhecer o tempo que você demora, por isso a importância de conhecer o seu trabalho, conhecer a sua rotina, para que você possa desenhar e também trabalhar com o tempo. Aí eu pergunto, vamos imaginar que a gente precisa redesenhar esse processo, porque você sabe que demora muito tempo entre o acordar e o levantar. E o que a gente tem que fazer nesse caso? Para que esse fluxo possa ser desenhado e você segui-lo à risca. Aqui eu iria inserir o nosso reloginho, que é um outro evento que a gente pode incluir nesse processo. E aí eu colocaria esse reloginho entre o acordar e o levantar. Sabe aquele soneca que você tem no seu celular? Você sabe que no máximo você vai poder apertar a soneca uma vez. Porque são 5 minutos normalmente. Então você tem uma chance, você tem direito àqueles 5 minutinhos a mais. Depois você tem que seguir o fluxo sem pensar. Fazê-lo de forma rápida para você não chegar atrasado no seu trabalho. Esse aqui é só um exemplo cotidiano, claro, para que a gente possa ilustrar de uma forma que a gente conheça bem através do BPMN. Pessoal, alguma consideração final que vocês gostariam de fazer? Quanto tempo vocês demoram do acordar ao levantar para a gente poder encerrar o nosso bate-papo? Olha, apesar de eu ser mulher, eu levo pouco tempo, tá, gente? 1 hora, sim, é suficiente para acordar, tomar banho, arrumar o cabelo, tomar café, tudo dá certo. É só entender quais são as atividades que têm que ser feitas e seguir a risca. E pessoal, vocês realmente utilizam isso? Que dica vocês dariam para os nossos alunos para que eles possam empreender a gestão de processos em suas empresas? Bom, professor, uma dica que eu posso dar para os estudantes, né, é que os sistemas que são utilizados, eles são grátis, né, e você pode baixar, você pode utilizar quantas vezes você quiser até você se aperfeiçoar nesse sistema. Você pode utilizar ele para fazer processos simples, como você citou o exemplo, e posteriormente você parte para os mais avançados. Muito obrigado. Acho que a gente pode treinar, a gente pode brincar um pouquinho disso, né? Eu coloquei esse fluxo, que é uma coisa corriqueira nossa, mas para que a gente possa aprender a utilizar a ferramenta, aprender a utilizar os eventos, aprender a utilizar as setinhas, aprender a utilizar as atividades, e aí sim, depois que a gente domina mais a ferramenta e domina também a nossa área de trabalho, a gente pode desenhar fluxos, projetar fluxos e sempre segui-los. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por ter abrilhantado aqui o nosso bate-papo. Espero poder contar com vocês em outras oportunidades. E a você, o que eu posso desejar é que você compreenda muito bem a sua área de gestão, que você saiba o que é necessário, o que precisa fazer cotidianamente, e a partir disso você se exercite em projetar processos. Detalhe as suas funções, detalhe as suas atividades, para que você não corra riscos desnecessários de ter produtos finalizados com padrões diferentes. Então, como eu falei lá no início, a padronização é a palavra de ordem para quem trabalha com gestão de processos, para que a gente tenha sempre um processo igual e tenhamos sempre resultados iguais. O nosso produto, já que trabalhamos com massificação, eles precisam ser iguais, produção em série. Eu não posso ter produtos em série de forma diferente. E para que ele não aconteça de forma diferente, eu preciso trabalhar com o reverso. Eu preciso compreender como acontece do início ao fim desse processo. E aí sim, a gente se cerca de certeza ou se cerca de garantias de que o nosso trabalho vai ser assertivo. Muito obrigado.